E agora a gente vai falar de um assunto que exige alerta. Pelo menos 2 graves acidentes envolvendo ônibus clandestinos que saíram do Piauí chamaram a atenção neste mês de outubro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres é responsável por essa fiscalização e o devido registro dos veículos. A gente vai agora, ao vivo, falar com Gorete Santos, ela que está lá em Teresina e tem as informações a respeito dessas ocorrências, desses acidentes, Gorete? E também fazer um alerta para a população também ficar aí atenta, inclusive até identificar, um veículo irregular, não é isso, Gorete? Bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias de Picos. Exatamente isso, Geandra. Olha, um bom dia para você, um bom dia a todos os telespectadores da grande região de Picos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente vai trazer essas informações que são sérias. É um alerta que precisa ser feito, para que as pessoas possam garantir segurança diante do deslocamento daqui do estado do Piauí para qualquer outra unidade da federação. Você falava desses acidentes, foram 2 acidentes graves registrados com piauienses em ônibus em situação irregular fora daqui do Piauí. O primeiro deles ocorreu no dia 5 de outubro, no estado de Minas Gerais, um ônibus que saía da cidade de Pedro II em direção ao estado de São Paulo. Esse ônibus acabou capotando e deixando 2 pessoas mortas, incluindo uma criança de 4 anos de idade. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou a situação de clandestinidade dessa viagem. O outro acidente, com resultado ainda pior, ocorreu agora, no último sábado, dia 21, no Distrito Federal, na cidade de Ceilândia. O ônibus também saía daqui do estado do Piauí e, depois de um acidente, acabou deixando 7 pessoas mortas. Nesse caso, Geandra, inclusive o ônibus havia acabado de passar por uma fiscalização da ANTT que constatou que não havia autorização para o transporte interestadual de passageiros, ou seja, não havia autorização para que esses passageiros fossem transportados daqui para qualquer outro estado brasileiro. Além disso, o ônibus também não tinha seguro e estava com os pneus completamente desgastados. Diante dessa constatação, o que a ANTT fez? Iria remover, iria apreender esse veículo. E aí, disse para o motorista para fazer o deslocamento, fazendo a escolta até um ponto em que esse ônibus ficaria apreendido. Mas o motorista tentou fugir, furar esse bloqueio, tentou fugir desses agentes e acabou provocando esse acidente gravíssimo. A nossa produção procurou a ANTT, que trouxe mais informações, inclusive explicando primeiro o que é um serviço clandestino, A gente vai trazer essas informações agora com o Felipe Ricardo Freitas, que é superintendente da ANTT. Vamos ver. O primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer é que clandestino é o serviço, Lógico que se aquele veículo ele está na propriedade de uma pessoa física, ou se ele não tem nenhum cadastramento para nenhuma empresa, ou se aquela empresa ela não tem nenhuma habilitação, cadastramento na ANTT, costuma-se falar comumente de uma empresa clandestina, mas clandestino é o serviço, Então o que acontece? Mesmo empresas cadastradas são passíveis, de empreender uma viagem clandestina. Nesse caso ali, como era um veículo de propriedade, de pessoa física, ele nunca seria cadastrado na ANTT. E a empresa supostamente responsável por esse veículo, ela não detém cadastramento, de frota hoje, ela está sem nenhum veículo em sua frota habilitada na ANTT. Então não poderia estar prestando o serviço nem de fretamento. Quanto mais um serviço supostamente de fretamento, mas que era circuito aberto, caracteriza a linha para a qual a empresa não tem outorga, não tem autorização para executar. Ele dava inclusive mais esclarecimentos acerca desse último acidente que ocorreu em Brasília. O Felipe Ricardo Freitas, que é o superintendente de fiscalização da ANTT, falou ainda também a respeito de como que um passageiro pode identificar se aquele transporte faz serviço de forma clandestina.
Vamos ouvir. O transporte regular, ele obrigatoriamente é realizado com a emissão do bilhete de passagem eletrônico, né? O que a gente chama de BPE. E o BPE, ele tem um código QR que você aponta a câmera do seu celular e confere se aquele bilhete é válido. Então, se está indo só de ida, tem que ter o BPE, o bilhete de passagem eletrônico, e esse BPE tem que ser válido. Consulte o código QR e, na dúvida, ligue para a ouvidoria da NTT. Já o fretamento, ele tem de ter uma licença de viagem, uma lista de passageiros. É ida e volta. Se você contratou ida e volta, olhe se seu nome está na lista de passageiros. Se seu nome não estiver, tem algo errado, né? Então, eu acho que esse é o conselho mais básico e mais factível. Em breve a NTT vai lançar um link para que você consulte, né, a placa daquele veículo para verificar se o veículo está apto a realizar qualquer serviço da NTT. Olha, Geandra, diante de qualquer dúvida, né, ou da constatação de uma irregularidade, as pessoas devem sim procurar a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aqui no Piauí só há 2 postos de atendimento. Um deles fica aqui no terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, onde nós estamos, e o outro no terminal rodoviário da cidade de Parnaíba. Nos demais locais do estado, inclusive aí em Picos, onde não há esse contato direto, as pessoas podem sim também tirar dúvidas ou fazer denúncias por outros canais de atendimento. E aí vale anotar. O telefone é bem fácil, é 166. 166 é o número de contato. Ou você pode também entrar em contato através da internet, no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, buscar o link Fale Conosco. O site é o www.antt.gov.br. Geandra. Agora a gente fala muito de como identificar, né, esse veículo irregular, mas é importante também para que a população se conscientize, né, fique em alerta a respeito desses veículos irregulares. Muitos passageiros, às vezes, inclusive, pegam esse veículo irregular por conta de alguns favorecimentos, por exemplo, como uma passagem mais baratas. Então, eles estão se arriscando, então é preciso também dessa consciência, né? Sem dúvida, viu, Geandra? Normalmente, o maior motivo que leva as pessoas a buscar um veículo como esse é exatamente o valor mais baixo que se paga pela passagem. Mas não compensa, né? Porque o risco é muito alto, não há segurança nenhuma, porque não há fiscalização e pode, infelizmente, terminar como terminaram esses dois acidentes, né? Esses 2 veículos que transportavam piauienses só este mês. Geandra.